Percebam agora que Jesus já não está mais na casa do fariseu, naquele jantar que teve, onde ele estava falando sobre a questão do banquete, daquelas pessoas que se sentam no primeiro lugar, que deveria sentar no último. Ele saiu da casa, e o que é que Jesus percebe agora? Uma multidão seguindo ele. Muita gente. E aí Jesus, ele olha para aquela multidão e ele começa a falar essas coisas aqui, olha. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e assim por diante, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus agora ele está começando a identificar uma coisa: multidão de discípulo. O que é uma pessoa numa multidão? Está lá uma multidão, Está tendo ali uma manifestação, alguma coisa, e tem um monte de gente, uma multidão. Olha, de cima de um prédio, uma multidão. Você vai identificar alguém? Não vai. Você vai ver um monte de gente. E quem é que se destaca mais? Aqueles que estão à frente, comandando, com o microfone na mão. Esse se identifica. A multidão, não. Então, Jesus está dizendo assim, uma multidão me seguindo. Ele está dizendo assim, olha, então, veja bem o que vocês estão fazendo. Calcule bem. Olha, me seguir não é fácil. Para me seguir, vai ter que renunciar a muita coisa. E para me seguir, vai ser até preciso dar a vida. Que a aclamação ao Evangelho, a antífona, diz bem isso, Felizes sereis vós, se fordes ultrajados. Olha, na multidão a pessoa não é ultrajada, não. No meio da multidão lá. Mas quem se destaca, sim. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados, por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Olha, o Espírito de Deus repousa sobre nós quando nós somos ultrajados. Não é simplesmente quando a gente está fazendo grandes prodígios por aí. É no momento da perseguição. E aí Paulo está dizendo hoje na carta aos Filipenses, para nós conservarmos a nossa fé viva em Deus, ele está dizendo que ele vai ser oferecido em sacrifício, ele está dizendo, e ele está dizendo que nós precisamos trabalhar pela nossa salvação no meio dessa multidão depravada. Então, quem é o discípulo de Jesus? É aquele que no meio da multidão se identifica. Esse é o discípulo de Jesus. Eu vou dar um exemplo, Teve uma vez que eu fui numa peregrinação. Foi até a Ivonice que foi comigo nesse tempo, lá na Turquia. E nós estávamos lá em Istambul. E vocês sabem que a religião de lá é muçulmana. E nós estávamos assim, em Istambul, andando para lá e para cá. Aí eu comecei a observar que as pessoas ficavam tudo olhando para mim. Eu passava assim, as pessoas olhavam para mim, ficavam tudo assim olhando. Aí eu me lembro que o guia local, o nome dele até é Hakan,
Aí o Racan olhou para mim e disse assim: padre, é que eles estão vendo que o senhor é um padre. E eles estão achando diferente. Porque o senhor está de batina. Os padres, quando vêm aqui, eles não vêm assim, de batina, não. Eles ficam igual aos outros, ele dizendo, né? Alguns vêm até de clésima, mas o senhor está assim, de batina. Então, todo mundo está olhando para o senhor, está vendo? O cristão é assim, diferente. Ele passa, todo mundo vê. Então, Jesus hoje ele está dizendo que o discípulo, ele precisa ter uma identidade. Quem você é? Sua identificação visual. Como é que você se apresenta? No meio da multidão tem como se apresentar? Não tem. Mas você, de maneira particular, você começa a ser visto no mundo. As pessoas olham para você e dizem: é um cristão. Ou também, né, a sua personalidade. É assim, como é que você é e como você se comporta? No meio da multidão, o cristão, ele tem um comportamento diferente. Ele é daquele tipo que é só para contrariar. Todo mundo age de um jeito e ele age de outro. Aquela questão que a gente diz, todo mundo faz. Quando ele diz assim, todo mundo faz, nós estamos no meio de todo mundo, então você não se identifica, você não mostra quem é. Então Jesus hoje está dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Tudo bem, então vocês vão ter que se identificar. Você tem que ter uma identidade, você não pode ficar no meio da multidão, não. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: é um cristão. Agora, meus irmãos, por que Jesus está dizendo, né, que aquele que não quer carregar a sua cruz e não caminha atrás dele não pode ser discípulo dele, né? Vamos imaginar no tempo de perseguição aos cristãos. O cristão tem que se tornar discípulo, então ele tem que se mostrar. E aí começa a perseguição a eles. Vamos dar uma olhada no mundo? Olha como o mundo se prepara para perseguir os discípulos de Jesus. Aqui eu não estou nem falando de pregador do Evangelho, estou falando de seguidor de Jesus. O mundo está se preparando para perseguir os discípulos. Os discípulos, eles podem até estar no meio da multidão e ele tem que ser identificado como discípulo de Jesus. Ele não pode se esconder, não. Então, vejam, olha, igrejas estão sendo vandalizadas, né? As pessoas entram na igreja. Vocês já viram igrejas sendo queimadas? Vocês já viram que tem cristãos que estão sendo mortos, estão matando os cristãos? Nos noticiários não estão assim? Não está assim? Então, esses que estão sendo mortos, eles estão sendo mortos por quê? Porque no meio da multidão eles estão sendo identificados. São vistos. É um cristão, vamos matar. Então, aquele que não renuncia à sua família, no sentido, porque pode ser que a sua família, ela faça parte da multidão que não quer saber de Cristo. E você vai ter que renunciar à sua família, porque os afetos não podem ficar em evidência, porque se ficar nos afetos, você renuncia a Cristo para ficar com a sua família, mas sua família não quer saber de Cristo, como é que você vai fazer?
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou frito. Porque todo mundo sabe que eu sou padre. Pelo menos no meio dos cristãos aí, né? Eu já tenho assim, eu já virei uma personalidade. Eu sou uma personalidade. As pessoas sabem quem eu sou. Só colocar Padre Augusto, você já sabe quem é. Estou frito. Era para eu estar no meio da multidão. Quem é Padre Augusto? Não sei quem é. Não sei. Padre Augusto? Ah, sei. Ah, aquele padre da Canção Nova. Dizem que ele é muito radical. Ah, não sei o quê. É assim. E estão fritos aqueles que estão ao meu redor. Porque os apóstolos estavam fritos porque estavam em volta de Jesus. Então, quem tirou foto minha, por favor, já queima, dá um jeito, desapareça com esse negócio. Porque se eu estiver no tempo realmente dessa grande tribulação e perseguição, quem tiver ao meu redor vai também. Ou senão, a única forma é eu conheci ele. Um dia eu passei por ele assim, mas não conheço, não. Não foi assim que Pedro falou? Ah, você é um daqueles que estava com ele. Não, não sou não. Não sou não. Está vendo como, na medida que nós vamos seguindo Jesus, nós vamos nos identificando com Ele. E nós vamos assumindo aquilo que Ele é. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Me desculpe, abrindo parênteses, não estou falando isso para me exaltar e muito menos para dizer que eu sou bom. Eu estou só dando um exemplo, né? Fecho parênteses. Porque eu estou na mídia, apareço aí, então eu não estou mais na multidão. Como tem muitos outros que já não estão mais na multidão. Olha, tem muita gente na Canção Nova que está no meio da multidão. E tem outros que já não estão mais no meio da multidão. Quando vê, já sabe. E tem outros que não. E ainda que eu não me identificasse como da Canção Nova, só pelo fato de eu usar a batina, eu já sou identificado como um padre. Imagina o tempo da perseguição. E agora, os cristãos que não estão no meio da multidão, que estão aparecidos, porque hoje os cristãos querem aparecer mesmo, né? Eles querem, não tem perseguição ainda. Aí eles querem aparecer. E na hora do vamos ver, quem é que vai? Será que vai desaparecer? Eu quero ver no tempo das grandes tribulações que estão se aproximando, quem é que vai ter coragem de fazer live? Live rezando o texto de São Miguel, de não sei quem mais. Live falando disso. Live de novena. Live disso e live daquilo. Eu quero ver, meus irmãos. Porque hoje dá status ser discípulo de Jesus. Lá no início da igreja não dava status. Agora se dá status. Só que daqui, do jeito que está caminhando, não vai ser status mais não. É mira. É estar na mira. Então Jesus está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês que se tornar-se discípulo meu significa isso. Calcule bem se vocês querem.
para depois, aí você agora diz que é, e na hora do vamos ver, você renuncia e vem e retorna, vem para trás. Então calcule, né? Faça seus pactos de sangue aí com Jesus, né? Faz assim, dá um cortezinho no dedo e diz: a minha vida é só para ti, Jesus, eu te amo realmente, estou aqui para o que der e vier. Vocês viram que Pedro falou isso também, né? Estou para o que der e vier. E na hora que era do vier, ele correu. Depois, lá na frente, né, ele continuou. O mundo se arma para perseguir os cristãos, porque os cristãos não se identificam com o mundo, com aquilo que o mundo prega, com aquilo que o mundo ensina, porque o mundo ensina, a primeira coisa que o mundo vai ensinar é que nós devemos renunciar ao nosso Deus. E o nosso Deus está personalizado na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um problema. Mas o mundo, os líderes vão criar um Deus que não é o de Jesus Cristo, não é Jesus Cristo. Um Deus próprio, que vai até ser identificado como um ser humano, mas não como Jesus. Não o Deus das Sagradas Escrituras, não o Deus da Igreja Católica. Então, o Deus da Sagrada Escritura, que se revelou em Jesus Cristo, ele forma discípulos, e os seus discípulos vão parecendo-se com ele. Vejam como eles se amam. Olha, eles são discípulos. Na Antioquia, foi o primeiro lugar que disseram que aquele povo que seguia Jesus deram os... Nós estamos no tempo de cálculo. O mundo se arma contra a Igreja Católica. E os cristãos, os católicos, estão fazendo o cálculo. Você está disposto a ser identificado como um discípulo de Jesus mesmo? E ser identificado é aquilo que eu falei esses dias, né? Ser colocado nos postes para ser queimado, nas câmaras de gás. Se lembram que na perseguição aos judeus, vocês sabem como foi que eles fizeram para identificar quem era judeu e quem não era? Eles mandaram colocar a cruz de Davi. Colocavam assim um sinal, a cruz de Davi assim no braço, né? Aí era judeu. Aí você se lembra que nesses filmes a gente vê isso bem claro, né? Aí foi começando a separar. Nas praças, aí estavam lá, os judeus estavam no meio de todo mundo. E no meio de todo mundo não dá para identificar ninguém. Aí vamos colocar uma identificação. Aí a primeira coisa foi a identificação, a cruz de Davi. Depois, nas praças, começaram a separar o lugar aonde os judeus ficavam e os nazistas ficavam, os outros. Depois começaram a dizer assim, foram tirando, não pode ninguém mais ficar aqui. Depois tinham que ficar só dentro de casa. E depois começaram a tirá-los da casa e fazerem aquela viagem de caminhão. Tem até um filme que eu não me lembro qual foi, que as crianças, eles colocavam as crianças no caminhão, e as crianças iam tudo gritando de alegria, tudo feliz da vida, as crianças, né? Pobrezinhas, não estavam sabendo que estavam sendo levadas para serem mortas. Está vendo a identificação, como é que se dá? E os judeus, eles não renunciavam, não.
Eles colocavam mesmo, aquela identificação deles. Eles poderiam não colocar, mas eles colocaram. Então, quem é meu discípulo? O meu discípulo é aquele que carrega a cruz, é aquele que renuncia. Porque vocês pensam também que ali entre os judeus não tinham pessoas também que acabaram negando? Pai, mãe, irmão. Eles não fazem assim, eles pegam um dos grupos e coloca ele como o capataz, não sei nem se essa expressão o nome é esse, que vai caçando quem é. Ele é do grupo, aí ele vai pegando quem é, e assim ele salva a vida dele. Então vamos calcular? Vamos calcular. Igrejas estão sendo queimadas, cristãos estão sendo perseguidos. Vocês já viram até que estavam começando a dizer assim que pessoas que eram cristãs não podiam nem se inscrever para ser candidato, né? Uma conversinha assim, num tempinho aí, né? Porque são radicais demais, então não são a favor do aborto, então é melhor que não fiquem à frente, né? Vamos calcular. E para se calcular é com os joelhos no chão, calo. É pedindo a Deus a graça da perseverança, de não arrefecer. É de já se identificar no dia a dia aí, olha, sou católico, eu com o tercinho na mão. É assim. Aquela imagenzinha do Cristo crucificado, colocar uma cruzinha no peito. Não é cristão, o que o cristão coloca no peito não é esses negócios de coraçãozinho, não, é a imagenzinha de Nossa Senhora, um crucifixo. Porque você coloca aquele coraçãozinho de Nossa Senhora, uma florzinha, você fica no meio do povo, você não sabe nem quem é. Mas coloque uma medalhinha de Nossa Senhora para você ver. Ou um terço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.